E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez estamos reunidos, de longe, mas reunidos, né? Para a gente fazer aquele nosso bate-papo que a gente tem feito aí esses últimos dias sobre algumas notícias e também dar aquelas dicas, né? Eu já passo a bola para os meus amigos, para os meus colegas, que são o Potter e o Wendel. E aí, Potter, beleza? E aí, pessoal, tudo bacana? Boa noite, boa tarde, bom dia, não necessariamente nessa mesma ordem, parafraseando o Wendel. E aí, Wendel, como é que você tá? Já dê a deixa. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Essa voz de E um trovão abraço para aí. vocês. E assim, né, como, Alexandre, você falou, né? Estamos longe fisicamente, mas espiritualmente estamos perto, né? Eu acho que assim, é uma amizade muito, muito grande que a gente ganhou aqui e assim, eu sempre agradeço todos os dias de ser amigo de vocês, cara. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma satisfação estar junto com vocês nesse projeto. E por falar em espírito, eu tenho até uma experiência para contar para vocês, cara, sobre isso. Mas eu vou contar fazendo uma resenha de um quadrinho que eu li recentemente. Aí comentando sobre as notícias, né, sobre o que tem acontecido aí no mundo da cultura pop ultimamente. Uma delas foi o bizu aí sobre a estreia da nova temporada de Dark, né, que é aquela série alemã. Só que não foi a própria Netflix que deu essa notícia, foi o MDB, não é verdade? É verdade, meu amigo. A terceira temporada, né, da saga multitemporal das 4 famílias alemãs vai estar prevista para começar agora, dia 27 de junho, se eu não me engano. Mas como você mesmo falou, né, quem botou essa data, essa previsão, na realidade, de estreia, foi o MDB. A Netflix ainda não confirmou. Mas o MDB não costuma dar muita canelada nesse sentido, não. Se ele botou a data ali, é que provavelmente já teve informação, na realidade, talvez até pela própria Netflix, né? Com certeza, ou então pelas produtoras. Para quem não conhece, Dark é uma série de ficção científica que envolve 4 famílias, né? Ela é da Alemanha, então a aventura acontece na Alemanha e que envolve 4 famílias que podemos dizer assim, sem entregar muito spoiler, que durante 3 gerações muita coisa vai acontecer entre essas 4 famílias, justamente em busca de entes queridos que desapareceram. Então, para quem ainda não viu, realmente já fica até uma meia recomendação, que Dark, para mim, valeria um episódio do nosso canal específico só para comentar todas a confusão que a boa confusão que a série mostra para gente, né? E os mistérios e tudo que ela joga para gente. Você chegou a ver a série, Wendel? Não cheguei, eu fiquei super curioso agora, né? Agora eu vou procurar para assistir essa série. Super curioso. Meu amigo, com essa vendida de peixe aí do Potter, né? Olha, o Potter é impressionante. Tudo que o Potter fala eu assino embaixo, é incrível. Nem tudo. Não te esquece do Coringa. É verdade. Quase tudo. Não, cara, mas essa série Dark, ela apareceu, eu me lembro que ela apareceu no intervalo daquela série dos meninos, Stranger Things, né? Ela apareceu no intervalo e o pessoal disse que ela veio ali suprir mesmo a falta ali Mas eu acho, eu vi alguns episódios da primeira temporada e foi o suficiente para eu não recomendar para ninguém, entendeu? Então, assim, se você não quiser forçar a mente com nada, que não, eu quero assistir aqui no Netflix alguma coisa, que deixa eu ver aqui alguma coisa leve, não vá para essa série. É pesada, ela é densa. Mas assim, eu pretendo assistir ainda a primeira temporada, ver se a minha opinião muda, né? Vamos ver se vinga. Aí, agora o Potter vendeu bem o peixe, eu vou ver se eu dou essa chance, né, ainda? Com certeza. Não, o Potter fala muito bem. Lembra do frisson que rolou aí sobre a escalação do Krasinski para fazer o Quarteto Fantástico, o Reed Richards? Então, Exatamente. aí o Dan Slott, que é um roteirista que roteirizou o Quarteto Fantástico, aquela série do Surfista Prateado também, ele roteirizou, eu tenho ela por aqui em algum lugar.
E tem outros trabalhos dele muito legais. Aquela do Homem-Aranha, que tem Exato, Homem-Aranha também. do Homem-Aranha, como é? Todo mundo vira Homem-Aranha. Como é o nome? Não, acho que é Ilha das Aranhas, se eu não me Ilha engano. das Aranhas, é do Dan Slott também, né? Eu também tenho essa revista, eu só não tenho certeza do Dan Slott. O Dan Slott, ele é um entusiasta, né? Atualmente ele está roteirizando o Quarteto Fantástico. Exatamente. Já tem anos já que ele está fazendo isso. Potter, já que ele é um entusiasta, então ele está entusiasmado com a escalação do Krasinski, né? E todo esse... Exatamente. Surgiu mais uma vez, né, agora um outro rumor, só que dessa vez, porque o primeiro rumor os rumores que surgiram foi dizendo que Krasinski tinha interesse de ser o Senhor Fantástico. Ele não foi numa entrevista, ele deu, ele acha que foi um personagem da Marvel que ele queria fazer. Para quem não sabe, ele fez testes para ser o Capitão América, né? Mas ele não passou e ficou com Chris Evans, né? Com Chris Evans. Mas ele continuou querendo participar da Marvel. Aí, nessa semana agora, no início dessa semana, surgiu um boato que ele fez uma reunião virtual com a Marvel, falando sobre projetos junto com o estúdio. E dentre esses projetos do diretor do Lugar Silencioso, estaria os novos Vingadores, os jovens Vingadores, né? E, obviamente, o Quarteto Fantástico. E para melhorar ainda mais o boato, né, e a nossa ansiedade, parece que a Emily Blunt também vai entrar na Marvel também. Quem sabe como a Mulher Invisível. Mas também é só boato, só rumores. Uhum. Eu me recordo que a Emily Blunt, ela tinha sido sondada pela Marvel para fazer um filme da Marvel, até mesmo antes do Krasinski. Sim, sim. Tanto que muita gente estava cotando ela para substituir a Scarlett Johansson no Viúva Negra. Próximos, né, para ela fazer contracenar, né, com a Exatamente. Scarlett no Viúva Negra. No final foi infundado o boato. Mas mas mesmo assim ela confirmou que ela entrou em negociações, ela só não disse qual era o papel. E no caso do Krasinski, o Dan Slott, na realidade, ele não apenas fomentou o boato, como ele meio que deu a entender que é verdade mesmo. Ele falou, olha, eu não vou confirmar nada, eu não vou dizer que o Krasinski fez uma reunião com a Marvel sobre o meu projeto do Quarteto Fantástico e tudo mais. Ele, como eu falei para vocês, ele é um entusiasta. Ele já está escrevendo o Quarteto já, acho que há mais de um ano. E mesmo no ano passado, quando cogitaram, né, quando finalmente a Marvel conseguiu os direitos do Quarteto, ele foi um dos primeiros a meio que querer dar as escalações. Tanto que, para o Tocha Humana, ele queria que fosse o ator, foi até o protagonista dessa série, Riverdale. Ele falou, olha, eu não reclamaria se escalassem esse ator aqui para fazer o Tocha Humana. Ele mesmo meio que ele dá na malandragem, ele dá uma escalação. E hoje ele fez essa brincadeira, né, sobre essa reunião aí do Krasinski, meio que confirmando, endossando, né, a informação de que realmente houve essa negociação do Krasinski. Excelente, né? A primeira família da Marvel voltando ao estúdio, né? Voltando à Marvel, definitivamente, e ter um John Krasinski sendo o Senhor Fantástico. É fantástico, né? Normalmente, quando o roteirista ou o desenhista começam a twittar, é porque não só o projeto vai rolar, como ainda vai ter alguma coisa da criação deles no projeto, né? Sim. Será que algum roteiro dele vai ser mesclado ali na história do Quarteto do Cinema? Com certeza. A gente lembra o que aconteceu com o desenhista do Batman, né? Ele fez um vídeo o Libermejo, argentino. Libermejo. Aconteceu com os Supremos, né? Que é os Vingadores, né? Na realidade alternativa, que os desenhistas faziam o Samuel Jackson como o Nick Fury, né? O Nick Fury era cara do Samuel Jackson antes de existir os Vingadores, né? E antes disso, o Alex Ross meio que escalou o Capitão Picard do Jornada nas Estrelas para ser o Professor Xavier. O Professor Xavier, bem lembrado, é verdade. Uhum. Inclusive o Jean-Luc Picard, ou como diz o Potter, o Picard, que é das galáxias, inclusive, né, que é Star Trek. Deixei a bola quicando. Eu sabia que alguém ia chutar. Ai, cara. Levantou de manchete, pô.
Eu preferiria que viesse alguma coisa do John Byrne aí, do Quarteto Fantástico aí, de Sem repente dúvida. ele que já Eu sou um entusiasta do John Byrne. mesclaria inclusive a Mulher Hulk, né, a She-Hulk, e já introduziria ela na série dela Sim, sim. da Jean Para mim, Grey. a melhor fase do Quarteto Fantástico é o John Byrne. Muito Eu boa, sou muito um boa. entusiasta. Cara, a fase recente dele agora, deles já tem uns 5 anos aí, antes deles sumirem, né? Sim, Devido sim. a Marvel querer Aham. abafar os títulos que ela não Aham. podia fazer filme, eles estavam numa fase bem boa, cara. É O mesmo. Mike Wieringo desenhando e Eu, olha, tava bem bacana. eu tenho várias capas pretas, né, da Salvat, do Quarteto Fantástico. Eu ainda não li nenhuma, tá tudo. Tu tens essa fase, é dessa fase que eu tô falando. É essa fase que você está falando, né? Ainda vou Fase. atrás dela, ainda tá guardado ainda, lacrada, tudinho no plástico. Que eles pegaram o título de Imaginautas. Eu achei fantástico. Imagina, isso é muito bom, muito bom. Beleza. Próximo assunto para ser comentado é o seguinte. A Boom Studios, que é o estúdio que produz live action, animações, inclusive Quadrinho. Exato, o quadrinho, o mais famoso deles, o personagem, é o Power Rangers. Eles devem se unir à Netflix agora para a produção de conteúdos. Eles têm muitos personagens, tem um universo aí. E aí, Potter, o que você acha aí dessa parceria aí? Meu amigo, extremamente prolífica, né? Porque a Boom Studios, ela tem, além dos direitos dos Power Rangers, eu acho que é o mais famoso, mas ela tem muita coisa interessante, cara, principalmente dos quadrinhos para ser adaptado. Então ela tem muitos personagens, inclusive de desenhos, né, que passam em vários canais aí, animações, que podem passar de repente até por um reboot ou uma nova adaptação agora, né, pela batuta do pessoal da Netflix. E da parte de quadrinho, eu acho que tem 2 projetos aí que todo mundo que conhece quadrinho aí deve estar doido para ver uma adaptação. É justamente a do Imperdoável, que é do Mark Waid. Para quem não conhece o Imperdoável, imagina mais ou menos o seguinte: é um super-herói que ele tem os mesmos poderes do super-homem, só que ele é plutoniano, ele não é kryptoniano, ele é plutoniano. E o cara, ele meio que se desiludiu com a humanidade, justamente pelos mesmos fatos de ter os poderes do super-homem, de ouvir tudo, né, acessar tudo, ter aqueles poderes todinhos que o super-homem, que a gente sabe que tem. Então ele meio que se desilude com a humanidade e simplesmente passa a ou dominar ou matar. Então ele vira literalmente um ditador homicida. E mostra justamente todo aquele contexto de super-heróis e vilões, como é que eles vão reagir a essa mudança, né, de comportamento, de personalidade, de atitude desse herói. O Imperdoável, do Mark Waid, né, ele está sendo publicado no Brasil pela Devi. Já saiu em 2 volumes e ela vai continuar lançando mais, tá? É muito pai d'égua, rapaz, a história. E Potter, eu estava verificando aqui também, essa Boom Studios, ela é dona da Buffy, né? A Caça-Vampiros também, Dona né? da Buffy, mas sim, sim. É interessante. E eu vejo assim, já que a Netflix já está fazendo essa parceria, provavelmente deve ter um revival aí, né? Tanto de Power Ranger quanto de Buffy, né? Você não acha isso? Não. Não. Será que vão fazer alguma coisa nova para Power Rangers? Cara, Power Ranger é um saco. Olha, rapaz, eu assisti agora esse Power domingo. Ranger é muito ruim, cara. Eu assisti um filme Power Ranger domingo, achei melhor do que Liga da Justiça. Achei melhor do que Liga da Justiça. É uma fonte, né? É uma fonte, a Boom Studios, é uma fonte que está sempre jogando novas coisas e acho que encaixa muito bem pro que a Netflix faz. Está produzindo muita coisa. Aí, ela tá à frente ainda dos outros serviços de streaming, né? sim, sim. Ela tá à E frente tanto é que ela é à frente que o outro assunto que a gente vai abordar, vamos dizer assim, essa vanguardice da Netflix, que ela suspendeu a dublagem, né, das produções dela por conta da pandemia. Não dá para reunir o pessoal para fazer as dublagens. A Netflix, ela, ao contrário da Prime, o catálogo dela é todo o legendado, né? Todo legendado, e os títulos normalmente são traduzidos também, são adaptados
para a língua portuguesa, para o brasileiro, no caso, né? Diferente do Prime, que tu abre o catálogo da Prime, a maioria está em inglês, né? Mesmo que tenha dublagem, mas o trabalho da Netflix nesse ponto de tratamento do catálogo, ele é mais primoroso. Eu acho assim que essa situação do coronavírus, né, que está fazendo, ela cria uma nova necessidade de adaptação, né? E a Netflix, ela simplesmente ela tenta manter o padrão dela, né? Então, para não perder esse padrão e não colocar em risco os seus funcionários, os seus colaboradores, né? Aí ela faz esse tipo de procedimento, que eu acho que é válido, né? Nesse momento. Uhum. E a transparência dela provável, também, né? Transparência, exatamente. Pessoal, então olha só, agora a gente vai fazer aquela tradicional dica, né? Eu já escalo a nossa galera. Quem é que vai ser o primeiro aí? Eu vou ser o primeiro, Alexandre, aproveitando a pauta aí sobre dublagem, né? O meu filme, a minha escolha da semana é justamente por causa da dublagem, não pelo filme em si. É uma animação da Disney de 1973, é o Robin Hood. A história todo mundo já sabe, né? Com animais, né? Os animais antropomorfizados que vivem em Sherwood, tem o príncipe o príncipe João, que se aproveita da saída do rei Ricardo para as cruzadas para fazer um reino déspota, né? E nisso surge o Robin Hood, né? Que tem aquela Velha mania. velha mania, roubar dos ricos, pegar os pobres, né? E assim, a história... E só dando desculpa, um parêntese, a Disney Plus vai fazer uma live action desse Robin Hood, com animais antropomorfizados também. Vai fazer uma live action. E tá preparando para sair, parece que em 2022, tá? Essa live action. E assim, porque a animação ela não tem nada demais, ela não tem nada de novidade nessa animação de 1973, porque a Disney sempre foi pioneira nas grandes animações. Essa não me agradou. Eu nunca tinha assistido. Por causa dessa notícia, eu fui atrás desse filme essa semana e assisti. E o que me apaixonou por essa animação é a dublagem brasileira. Olha só, o Galo Trovador, o narrador da história, ele é dublado pelo Aloysio Oliveira, que ele cantou a Aquarela do Brasil na animação Alô Amigos, de 1943, a música de Ari Barroso. A Lady Mary é dublada pela Jussiara Giacomo, que é a mesma dubladora da Daphne, da Dana Scully do Arquivo X, da Senhora Lovejoy, a primeira voz que houve dos Simpsons. O João Pequeno é dublado por nada mais nada menos que Orlando Drummond. Isso não precisa nem dizer quem é, né? O centenário dublador do nosso grande artista fabuloso, a voz de Scooby-Doo. O tiro certo é o Mário Monjardim, que fez o Salsicha, o Animal dos Muppets, o Dr. Silvana do Shazam. O Rei Ricardo é o Pietro Mário, que é o dublador de Tony Soprano. O Príncipe João é o Magalhães Graça, que fez o Mago Merlin, e o nosso querido Mestre Miyagi, que é o dublador do Mestre Miyagi, né? Ele já é falecido. Wendel, você consegue encontrar essa produção aí fácil, assim? Olha, eu peguei no YouTube. Eu assisti no YouTube. Tem lá o vídeo de separado. Ele tá na íntegra lá, então. Tá na íntegra, assim, separado em 24 partes. Né? Tá no YouTube, separado em 24 partes. Com certeza tem na Disney Plus, mas ainda não temos Disney Plus no Brasil. Mas se você quiser assistir, tá no YouTube, aí tá em 24 partes, dividido em 24 partes. Né? Por questão de direito autoral, a pessoa coloca 1 minuto de 2, 3 minutos de visualização. Mas assim, é fabuloso. Então, a narrativa, a dublagem que atrai, sabe? É uma coisa maravilhosa, aquela malemolência, por exemplo, do Luiz Oliveira, aquela malemolência carioca, sabe? Que é um charme que dá, sabe, na animação.
que no original você não percebe isso. Então eu vou colocar aí na descrição do vídeo aí, vou colocar só o primeiro. A minha dica é um filme de 98. Esse filme, cara, não tá no catálogo da Netflix, infelizmente, e não tá no catálogo também eu não vi ele no catálogo do Prime. Se não me engano, ele tem apenas no Telecine, os outros não tem. A Outra História Americana, é um filme de 98 que é estrelado pelo Edward Norton, nosso amigo Potter. Bom, meus amigos, minha dica hoje vai ser de leitura. Vai ser esse livrinho aqui, ó. Extraordinário. Foi publicado pela editora Intrínseca, da autora R.J. Palácio. Na realidade é um pseudônimo, né? Porque o nome dela é Raquel Jaramillo. Então é melhor continuar R.J. Palácio mesmo. E é uma história fantástica que fala sobre a história do Aldi, que é uma criança que ele nasceu com a síndrome, oh meu Deus, o nome é tão difícil, rapaz, síndrome de Treacher-Collins, que a pessoa nasce, na realidade é uma síndrome que faz com que a pessoa nasça com deformidades faciais. E esse menino, ele, né, tem a família, tudo dele, tem uma irmã, um pai, mãe, tudo. E o livro ele meio que narra, através de vários pontos de vista de várias pessoas da família e amigos, como é que é a vida do Aldi. Porque o que acontece? Devido a essa deformidade, ele passa por 27 cirurgias plásticas para tentar restabelecer as feições faciais dele. Com base nisso, mesmo com essas 27, o rosto dele ainda fica realmente bastante bastante atingido ainda. Não fica com uma coisa, vamos dizer assim, que passe despercebida, entendeu, para outras pessoas. E ele, por esses motivos das cirurgias e por outros, ele é educado em casa até o 4º ano. Chega um momento em que ele tem que ir para a escola para dar continuidade, né, ao ensino dele. E é aí que começa o mote central do livro, que mostra justamente o impacto dele entrando numa escola, como é que a turma dele vai reagir a ele por ser diferente, né? Ou seja, e através disso, dos pontos de vista que eu falei para vocês, vai mostrar justamente uma coisa que é fascinante, que é justamente as mensagens de tolerância, de compaixão, do combate ao bullying e justamente de aceitação, né? Acima de tudo, de amizade. Que o filme, nesse ponto, o livro, ele é de 2012, virou best-seller e gerou um filme em 2017, estrelado pelo... Pô, legal. Só pesquisando aqui rapidinho, o livro Nas Boas Casas do Ramo, ele está custando R$ 35,90. Cara, Desculpa, eu cheguei a ver... R$ 28,20. Eu cheguei a encontrá-lo quando eu comprei ele na Feira do Livro, e eu já cheguei a comprar ele por R$20, mesmo. Bom, pessoal, então é isso aí. Dada esse bate-papo aí, nós vamos encerrando hoje aí. Eu mando um salve para meus colegas. Eu também, boa noite a todos vocês e obrigado por assistirem também. E estamos aí, daqui a 2 dias de volta com novos assuntos. E o Potter já vai encerrando, pedindo... Isso, meus amigos. Bom, primeiro eu vou devolver o obrigado e os elogios aí do Ender que ele fez no início do vídeo, dizendo que é uma satisfação estar aqui falando com a gente, né, comentando as coisas, falando sobre coisas que a gente gosta e tudo, e devolver para ele justamente que a satisfação realmente ela é recíproca, viu, meu amigo? Uma satisfação poder contar justamente com 2 lendas aí que entendem muito do que estão falando. E fica, né, o pedido justamente, esperamos que o vídeo tenha sido do gosto de vocês, né, das pessoas que estão nos vendo e tudo mais. Por favor, dê um joinha, dê aquela curtida, se inscreva no canal. E se vocês realmente gostaram de tudo mais, por favor, faça propaganda e compartilhe o vídeo, que é feito com muito carinho para vocês. Falou, pessoal. Então, até mais. Um abraço. Até mais. Vida longa e próspera a todos. Boa noite e até a próxima.